Dando sequência ao Jornal da Manhã, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou durante uma palestra na Universidade do Estado do Rio de Janeiro que o programa de passagens aéreas a R$ 200, que é batizado de Voa Brasil, poderá oferecer 1,5 milhão de passagens por mês. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio. Muito bom dia, professor. Bom dia, Marcelo. Professor, claro que é uma boa notícia, gerou até uma polêmica inicial, porque não havia ali o aval do governo, né? O Márcio França, inclusive, numa reunião ministerial, o Lula chamou a atenção de que os projetos precisam ser analisados. Houve essa promessa e agora, ao que parece, nós teremos, então, a oficialização do programa. Como é que o senhor avalia? Como ele vai se sustentar, né? A gente sabe que é um setor aí que ficou muito combalido lá na pandemia, os aviões que ficaram no chão, estamos vivendo uma recuperação, mas de qualquer forma, também a gente sabe que os custos são muito elevados. Exato. Esse é um programa que ele, a princípio, gera pouco impacto para a operação das empresas aéreas por conta do seu desenho, ou seja, ele é um programa que ele não abre a possibilidade de alocação dessas passagens para qualquer período, inclusive ele exclui ali claramente, né, os períodos de férias, enfim, os períodos de maior demanda, porque a ideia do programa é trabalhar com ociosidade. Então, para aqueles trajetos, aquelas companhias que tenham disponibilidade por ociosidade, ficaria ali disponível essas passagens com alguns critérios, né, inicialmente focadas para aposentados que ganham até 2 salários mínimos, né? Aposentados pensionistas que ganham até 2 salários mínimos e que não tenham viajado nos últimos 12 meses. Ou seja, tem uma série de critérios ali que precisam ser seguidos e aí sim essas pessoas podem comprar até 4 passagens por ano. Então, em termos de impacto para as empresas, a gente não teria ali um grande impacto porque elas já teriam esses trajetos e provavelmente teriam aí ociosidade nas suas aeronaves. Agora, por outro lado, a gente tem aí a questão de trazer talvez um aquecimento, né, para a economia e eu acho que tem um cunho social também de dar possibilidade para essas pessoas poderem viajar, pessoas que têm menor restrição ou menor capacidade de pagamento. Professor, muito bom dia. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Eu vou concordar com meu amigo Marcelo Matos de que realmente é uma boa notícia mesmo. De fato, é agradável ouvir que teremos mais passagens aéreas, principalmente para esse público, né, como idosos. Mas aí, aqui no Brasil, a gente sabe, né, quando entrega uma coisa assim, parece que é algo tão positivo, parece que tira de outro lado, né? Parece que é uma balança que não fica equilibrada. Será que outros tipos de passagem aérea, por exemplo, vou tirar as minhas férias, essa passagem vai estar acrescentada um valor ali triplicado? Será que eu vou pagar mais caro para que esses outros passageiros tenham esse benefício? De fato, ok, como o Marcelo Matos disse, é realmente uma proposta positiva, mas para onde que vai esse dinheiro? De onde vai sair ele? Excelente pergunta, Paula. A princípio, não é esperado que isso aconteça porque quando a gente fala em ociosidade, são aquelas aeronaves que teriam ali aquele trajeto sendo realizado de qualquer forma, já as passagens disponibilizadas para os demais passageiros e aqueles assentos não seriam ocupados e você teria todo o custo fixo daquele trajeto, né? Então, assim, a princípio não deveria ter esse impacto. Agora, claro que a gente precisa agora observar, e eu acho que esse é um ponto importante que você traz, para a gente acompanhar, enfim, a dinâmica, né, desses preços, das passagens, para que a gente não tenha aí nenhuma mudança de comportamento por conta dessa política. Um outro ponto importante também é que, a princípio, né, você não teria ali, pelo menos foi o que foi anunciado, um investimento público para esse tipo de política. Então, não teria impacto nos cofres públicos. Mas, de novo, tudo isso a gente precisa acompanhar e aí a gente tem um lado agora muito positivo, né, em termos de resultado da iniciativa,
Agora, isso não é suficiente. A gente vai precisar, sim, acompanhar, a gente vai precisar monitorar primeiro para ver se, de fato, a gente não tem esses impactos nos orçamentos públicos e também, do outro lado, se a gente não tem mudança de comportamento por conta das empresas. Isso é muito importante. Professor Joelson Sampaio, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Professor, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Professor, a aviação, ela foi deixada de lado agora na reforma tributária, né? Vejamos que o setor de serviços, ele vai ter um grande aumento na sua carga tributária. Alguns setores, como hotelaria, como bares e restaurantes, conseguiram articular, ou até a aviação regional conseguiram articular uma melhor condição em termos tributários, mas a aviação, de uma forma geral, é um setor que não conseguiu e que, portanto, vai ter um aumento na sua estrutura tributária. O senhor não entende que esse tipo de programa agora, ele não é um pouco incoerente com esse desprezo, vamos dizer assim, à realidade da aviação enquanto os demais modais? Vejamos que a aviação é o único modal que não vai ter essa condição diferenciada na reforma tributária. Qual que é a sua visão a respeito? Perfeito, Cristiano. A gente tem aí a reforma em tramitação, né? Provavelmente ela vai ser bem sucedida no seu processo de aprovação. A gente não tem muita clareza no desenho final. A gente pode ter ainda mudanças, né? Porque vai para o Senado, dependendo das mudanças do Senado, pode voltar para a Câmara. Mas assim, você tem um ponto que vamos supor que lá na frente continue sem nenhum impacto de incentivo ou de algum desenho que não onere mais o setor de aviação. Sim, você teria aí um impacto lá na frente, também tem a transição e tudo mais, mas lá na frente você pode ter esse impacto aí para o setor de aviação civil. E aí o que a gente vai observar no final do dia é um repasse disso de preço para os consumidores, né? Quando a gente analisa a demanda de aviação civil, a gente observa que ela é muito inelástica. No final do dia, a gente vê em alguns momentos passagens muito caras e aviões muito cheios, ou seja, isso vai acabar, na verdade, prejudicando muito mais os passageiros, os consumidores, do que as companhias diretamente. Claro que elas também sofrem, né? Só que elas vão sofrer menos nesse caso do que os passageiros lá na frente, tá? Agora, essa iniciativa do ministro, eu acho que é de alguma forma, dentro do Ministério, trazer ali uma política em colaboração com as empresas, que a gente lá na frente pode ter outros desenhos que possam beneficiar essas empresas. Agora as empresas estão fazendo ali o papel delas. Agora vamos ver lá na frente o que vai acontecer em termos de mudança de postura do governo em relação às próprias empresas, né? A gente sabe que é sempre um equilíbrio desafiador quando a gente olha a política pública e quando a gente olha o mercado privado. Então, de novo, o ponto da reforma é sensível, tende a impactar. Perfeito. Eu acho que impacta no final mais os passageiros, mas vamos acompanhar e observar. Conversamos com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Bom dia.